Então, naquelas 23 horas que eu ainda estava com a bactéria no meu organismo, ela podia ser transmitida para outra pessoa. Então, assim, foi isolamento, assim, imediato, né, quando eles tiveram que fazer a retirada do líquido da medula para descobrir, né, que eu estava com a meningite. Só aí que foi descoberta a meningite, porque através de exame de sangue, exame de urina, não detecta nada. Então, assim, por isso que muitos dos casos que eu ouço falar ainda hoje sobre a meningite, às vezes a pessoa não tem esse entendimento, os profissionais de hospitais também não tem essa preparação de estar levando aquele caso assim tão simples, parece simples, tem uma febre, uma dor no corpo, a sério. Então, assim, na maioria dos casos acontece do paciente vir a óbito, porque, assim, são 23 horas, são horas, a gente está falando de horas. Então, assim, eu tive horas de vida e ainda tive sequelas. Então, assim... Agora, peraí, no caso, essas 23 horas que você fala, tipo assim, é o pico do efeito da doença? Como é que funciona isso? Assim que ela se aloja no organismo e ela começa a aparecer, a dar indícios de que ela está tomando conta do organismo, ali que já começa a se contar as horas. Né? Então, por isso que o médico falou que você tinha 23 horas de vida. Então, assim, você nem sabia que você tinha essas 23 horas de vida. Então, eu nem imaginava mesmo, não fazia ideia. A partir do momento que as manchas começaram a aparecer no meu corpo, até então era algo desconhecido. Eu não me preocupei, não me desesperei, porque eu também não sabia qual era o meu quadro. Né? Até o médico mais experiente, que tinha mais tempo, que tinha perdido pacientes, vim dar o diagnóstico do que eu tinha. Ah, entendi. Mas assim, quando ele descobriu, beleza, descobriu a doença, você ficou provavelmente na UTI, isso? Sim, E, sim. e assim, você tava, tipo assim, consciente, sabia o que estava acontecendo? O mais incrível que a meningite também, ela costuma dar alguns picos de alteração até no cérebro, porque ela causa uma inflamação, né, no cérebro e na medula. Então, na hora, a pessoa pode ter alguns picos de esquecimento, pode vir a ter algumas confusões mentais e eu não. Eu estava ali o tempo todo, via os enfermeiros, via os médicos o tempo todo, então eu estava ali o tempo todo acordada. Para as pessoas que ficam no CTI, né, elas costumam ficar dormindo, né, naquele coma. Mas eu não, eu estava ali o tempo todo acordada, assim, à base do medicamento, mas acordada. Então eu não cheguei a ser entubada, graças a Deus eu não passei por esse processo mais agressivo de não ver nada, de passar esse tempo de intubação, tanto que eu passei 15 dias no CTI, e 15 dias, assim, à base do medicamento, né, que me deixava grogue, aquela coisa toda, mas eu via as coisas acontecendo, né, via a circulação de pessoas ali no ambiente. Mas assim, esses medicamentos era tipo para aliviar dor também? Exatamente, aliviar essa dor, né, que eu tinha, e depois que as manchas começaram a aparecer, elas se tornaram manchas com feridas. Então, automaticamente eu senti uma dor profunda dessas feridas que começaram a surgir, e além dos medicamentos de calmante, esses medicamentos que eles já trabalham já no CTI, né, que eles usam, né, para o paciente dormir, né, para o paciente ficar mais tranquilo, né, para ele não ficar tão ansioso, né, porque não é um lugar em si de ficar acordado, por isso que muitas pessoas perguntam, né, você ficou acordado o tempo todo? Graças a Deus eu estava ali ciente, né, apesar de grog, mas eu fiquei acordada, vi algumas coisas acontecendo, então, assim, graças a Deus eu não cheguei a ter aquele momento, assim, de coma, durante todos esses dias aí que eu passei no CTI.